é uma planta de metanização. Eles fazem o adubo orgânico aqui, mas é uma coisa industrial, assim, tem uma escala industrial. E tem um detalhe que é o seguinte: essa planta ela é pública, né? Que região que é essa aqui mesmo? A região de Lille, né, Luciano? Lille, na França. A planta é pública. Eles contratam uma empresa para administrar, só que é o seguinte: mas quem toma todas as decisões e tal é o gestor público, é a comunidade, né? Quer dizer, o gestor público aqui trabalha mesmo para a comunidade, né? E o composto que é produzido aqui é vendido para a agricultura. E sai a €1, de 1,50 a 4 euros a tonelada. Ah, é o tratamento do ar, né? Ah, tá. Ajuda. Com filtro de casca. Ah, tá. É, então não tem nenhuma vegetação específica, é mais a casca. Ah, mas é Não, é casca. a casca, a vegetalização do tempo. Mas aí- Ela falou que falhou aqui. E outra coisa também que eles fazem aqui, Funcionou, né? Aqui e outra coisa que eles fazem aqui é o seguinte: eles abastecem a frota de ônibus com gás que é produzido aqui, com biogás, né? Tá vendo? Olha lá, aquele ônibus lá, ó, da municipalidade. Aí eles abastecem com biogás, produzido pela planta que pertence ao que é o equivalente à prefeitura, né? Ou seja, é do município a planta, né? Isso é público, né? Isso aqui é uma coisa pública. O ônibus da capacitação, mas a frota de ônibus, tem mais de 100 ônibus aqui em Lille que funciona a biogás. Eles não gastam dinheiro com combustível. O transporte municipal ele é público. Ele é público. Ah lá, são aqueles ônibus lá, ó. Aqueles ônibus articulados lá que vocês estão vendo, tá vendo? É isso, galera. Aqueles ônibus articulados é abastecido por essa usina, que é pública, que serve à população. Não é monopólio de empresa, não é... A única coisa que o gestor público fez é contratar uma empresa para administrar. Mas quem dá as cartas, quem tem a decisão final, é o gestor público. É interessante isso. Nos eventos municipais, está muito solicitado. Les animateurs sont bien fatigués. Là, on est au-dessus d'une ligne de combat. Ça sort. En fait, il y a 3 box, enfin 3 emplacements pour poser les conteneurs qui sont là. Ali o quê? Posto que abastece. Ah, o posto que abastece os ônibus. E aqui é onde chega. Aqui é que chega o composto. É isso? É a unidade de compactação, compactagem. Unidade de compactagem. Ah, de compactagem de composto orgânico. Do lixo que vai ser levado para incineração. Ah, ainda tem essa parte ruim, né? Mas fazer o quê? Aqui da Europa não é perfeito também. Eu tô aqui elogiando o negócio, mas a realidade da Europa é essa, gente. Infelizmente. A barca está chegando com o lixo verde. Ah lá, e aí ela tá chegando com os compostos. E aí é o seguinte: todo o composto que chega aqui também, a maioria do composto que chega para a estação de tratamento, ele vem via fluvial, eles aproveitam o rio, né? Que ao contrário da nossa lógica, que a gente está transformando os rios em grandes avenidas e matando os rios, os caras que usam a navegação fluvial, né? Eles preservam os rios, os canais e usam para poder fazer o transporte de cargas pesadas, aliviando as estradas, aliviando as ruas, avenidas também. E a malha ferroviária é usada muito para transportar passageiro também, não só cargas. Então isso aí é uma coisa que interessante. Aí a barca chegando lá, ó. Foi num momento bacana, chegando a barca.
Ou seja, quando a coisa pública é bem gerenciada, não tem corrupção, tem o interesse do gestor público mesmo fazer a coisa funciona. Isso pode funcionar no Brasil também, por que não? Basta a sociedade acordar. Lá, historicamente, foi baseado fazer uma prisão. Ali era uma prisão? Ah, aquelas prisões antigas. Mas agora tá Desativado. desativado. A prisão tá melhor que muitas nossas lá. É o preto tombado agora. É pré-tombado? Aí eles não vão Aquela prisão ali tá melhor que muitas. Tá melhor que a adulta lá do centro. Não, olha pra você ver a situação da adulta. Melhor que as nossas. Ah, vai demorar demais chegar a barca, vambora. A barca até chegar a barca aqui. Não, galera, mas é o seguinte, a barca tá chegando, todo mundo já viu que é a barca que tá chegando, né? Ela vai encostar aqui, ó, nesse cais aqui, ó. Ela vai encostar nesse pier aqui, ó. E aqui ela vai ser descarregada. Os containers que vem a carga de composto, que vem todo o lixo orgânico que vem pra cá, é descarregado os containers são descarregados por essa plataforma aqui, esse guindaste. Aí depois vai para o processo de fabricação do composto. Ressaltando que é o seguinte, os agricultores são pequenos agricultores, que aqui não tem grandes agriculturas. Aqui na França, são médias propriedades, não tem aquelas mega fazendas. Eles compram de 1,50 a 4 euros a tonelada. Ou seja, eles estão plantando, né, com adubo orgânico. E o negócio ainda gera energia um pouco, ainda gera gás natural, né? Isso que é bacana. A barca aí. Aqui, o que tem aqui? Aí chegou a barca. Aí a barca vai descarregar os containers aqui. Eles usam a navegação fluvial, cara. Pô. E o transporte fica barato. Eles usam muito essa coisa da navegação fluvial. Ó, muito massa, viu, cara? Ah, meu Deus. Esse é o que? Essa barca aqui? Esse aqui? Ó, vamos fazer esse aqui no... tem que revitalizar os rios. Não, seria o ideal para ele seria 6 metros. Olha os containers chegando. Tá vendo, galera? É isso. A coisa pode funcionar. Tem até uma prisão lá que tá melhor que as nossas. Eu acho muito interessante o comentário da avaliação desse projeto, porque você pode circular até Moscou, né? Todos os canais europeus são incríveis. Aí o que representa Ó, mostrei isso aqui pra galera do MST, vai despirocar a cabeça. Cara, quando a coisa pública é bem gerida, o negócio pode funcionar legal. Basta querer, né, Lívia? Hã? Não, eu falo assim, basta o gestor público querer, né? Basta a sociedade querer, basta ser, né, de coisas possíveis, né? Pô, olha pra você ver. É muito possível. Não, os caras pra você ver, os caras usam o canal. Tanto que antigamente era assim, a gente tem que voltar ao que era essência. É aquela coisa, os caras não usam estrada para transportar isso, preserva a estrada. Os caras... Destrói o rio. Não, mas não destrói o rio, porque tá usando a navegação fluvial. Sim, tô dizendo aqui. Ah, aqui, né? Lá eles destroem o rio ou faz avenida com o rio, em cima do rio. Não usa o que é potencial, né? Aí os caras, tá vendo? Aí é tipo assim, navegação fluvial, tudo é sustentável.
usa o biodiesel para abastecer os ônibus que são públicos, que não é de empresa, não é monopólio. É o gestor público que administra, pô. Então, são soluções aqui de Lille, do norte da França, né? E que são bem viáveis, assim, cheirinho. Cheirinho. Dá pra ver um pouco aqui. Mas acho que nós vamos ver. Dá pra ver um pouco aqui a produção. Porque aqui, gente, é o seguinte, tem uma norma aqui na Europa que tudo é fechado, tudo é... Aqui é a planta, tá vendo, gente? Dá pra ver um pouco. Dá pra ver um pouco aqui. É porque pelas normas de segurança, tudo aqui é fechado, é lacrado. Então, a gente que é visitante, a gente não desce onde tem a produção. São normas de segurança. Mas dá dando pra ver um pouco aqui. Tá vendo? Tá vidro duplo. Aqui a gente viu que foi descarregado por um caminhão, né? Aqui na direita. Faz sombra aqui pra mim filmar. E aqui aí. É a parte aqui, ó. preparada. Fica com a sombra aqui. Ali descartou. Isso, deixa a sombra aí, Tá, eu tô deixando. Então é a parte que já foi preparada, triturada, e a parte média, que vai servir no composto, na compostagem. Tá. Interessante. E depois qual que é o processo? Mas lá é a parte que foi descarregada, bruta. Ixi, aí, eu vou filmar legal aqui. Beleza. Beleza, deu pra pegar aqui. Ó, interessante. Viu? A sombra. Técnica de filmagem. E é isso, Luciano Marcos. Vamos levar um sistema... Olha, Luciano, você quer abrir o negócio? Não pode abrir não, Luciano. Não, você tem que chegar perto. Ah, tá. Mas é isso. Ô, gente, então diretamente aqui de Lille, do norte da... cartazinhos que tem as explicações. Ah, não, mas os cartazinhos... Vocês estão levando material, vocês vão produzir material pra... Eu vou colocar, deixa eu só filmar o mapa aqui. A única coisa que não é legal aqui é só a questão que o que sobra vai para incineração, mas é a realidade da Europa, então é uma realidade ruim, mas que eles também estão começando a mudar o pensamento da questão da incineração, tá vendo? Eles usam tudo, a fluvial, né, para poder fazer. Então, tá vendo? Tem um centro de triagem. Infelizmente tem essa coisa da incineração que tem o transporte fluvial, tem o centro de valorização orgânico, que é essa planta aqui que a gente está, ó, é aqui que a gente está, aqui filmando aqui, onde tem essa estrela aqui, tá vendo? Tem o centro de transferência, que é as barcas, projeto, né, a deixeteria, que é como se fosse transbordo, onde é que eles colocam, onde está essas bolinhas vermelhas. E está em projeto, as que estão em amarelo está em construção, tá vendo aqui, ó? Aqui existe, nessa região aqui existe, isso aqui é o norte da França, é o departamento de Lille. Lille é a sede aqui essa região aqui mais laranja, é a região mais povoada aqui, que faz fronteira com a Bélgica, né? Então é um pouco isso, né? Tem lá as fases, mas o pessoal vai estar passando para vocês um pouco mais e vai passar uma animação. É isso. Lille Métropole regroupe 85 communes et un peu plus d'1 million d'habitants. Ce million d'habitants génère environ 660 000 tonnes de déchets par an, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de foot par la hauteur de la Tour Eiffel. Sur le territoire, les collectes de déchets ménagers ont été adaptées en fonction du type d'habitat, de la densité urbaine et en fonction de la nature du déchet. Ce film présente le CVO, le Centre de valorisation organique situé à Sequedin. Le CVO est un centre qui traite les biodéchets. Les biodéchets regroupent les déchets de jardin et les déchets alimentaires de préparation et de restes de repas
et représente environ 12% des déchets générés par les habitants de Lille Métropole, soit 80 000 tonnes. Le CVO est un équipement novateur en France. Inauguré en 2007, il est notamment le premier centre de valorisation organique à produire du biométhane. Lille Métropole souhaite ainsi limiter l'incinération des déchets pour privilégier un traitement responsable et propre à chaque type de déchets. Dans la métropole lilloise, il existe 4 équipements de traitement des déchets ménagers, chacun gérant une catégorie de déchets triés par les habitants. Il y a 2 centres de tri où sont triés les déchets recyclables propres et secs, emballage, papier, carton, verre et flacons. Un CVE, centre de valorisation énergétique, qui traite les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire les non recyclables, comme par exemple les pots de yaourt, les sacs et boîtes en plastique, et un CVO, centre de valorisation organique, qui traite des biodéchets comme par exemple les déchets de préparation et restes de repas ou les déchets végétaux. Le CVO a 3 vocations: la réception et le transfert des ordures ménagères, la méthanisation et le compostage. Après la collecte, les déchets arrivent sous différentes formes et différentes manières. En benne de collecte, en benne ouverte, en conteneur ou encore en camion-citerne, qui sont tous pesés pour connaître le poids exact de déchets collectés. Le vidage va se faire sur le quai de déchargement dans la zone prévue pour le traitement du déchet en question. Par ailleurs, tous les déchets collectés dans le sud de la métropole sont envoyés au CVO. Les déchets non recyclables sont déposés dans le CTM, le centre de transfert et de manutention, puis envoyés en conteneurs étanches par péniche au CVE dans le nord de la métropole où ils seront incinérés. A l'inverse, les biodéchets collectés dans le nord de Lille Métropole sont envoyés depuis le CVE au CVO par péniche. Le transfert fluvial évite d'encombrer les routes avec des camions et réduit l'impact sur l'environnement. Nous allons maintenant voir ce qui se passe dans le CVO avec la réception et la préparation des déchets. Annuellement, le gisement de biodéchets de Lille Métropole représente environ 80 000 tonnes, soit 75 kg par habitant par an. 45% de biodéchets collectés chez l'habitant, aussi appelée fraction fermentescible des ordures ménagères, 50% de déchets verts de déchetterie et 5% de déchets de gros producteurs comme les restaurants des administrations, cantines scolaires et hôpitaux. Après réception, les déchets verts et les biodéchets sont broyés ensemble dans la ligne de broyage-criblage. Les déchets sont séparés en fonction de leur dimension et de leur nature. Les déchets de plus petite taille, contenant le plus de matière organique rapidement dégradable, seront envoyés en méthanisation. Les déchets de taille moyenne, composés de matières plus ligneuses, c'est-à-dire de plus de bois, seront compostés. Les déchets alimentaires des restaurations collectives sont quant à eux vidés dans une cuve spécifique d'où ils seront directement envoyés dans les digesteurs, car ils sont plus liquides. La méthanisation, c'est la création de biogaz. Le biogaz est créé par le traitement des biodéchets en l'absence d'oxygène. La réaction de méthanisation a lieu dans les 3 digesteurs de 2000 m3 chacun. Elle traite les petits déchets issus de la zone de préparation et les déchets des restaurations collectives. Dans les digesteurs, en absence d'oxygène, plusieurs grandes familles de bactéries sont à l'œuvre pour produire du biogaz. Le temps de séjour du déchet dans les digesteurs est d'environ 3 semaines. Les digesteurs fonctionnent comme un estomac. Ils produisent le digestat. Celui-ci contient beaucoup de matière organique et sera composté après la méthanisation. Ce procédé biologique nécessite un apport de chaleur extérieure afin que le digesteur atteigne une température entre 38 degrés et 57 degrés. Une fois produit, le biogaz est stocké dans un gazomètre. C'est une grande poche souple qui permet de réguler la production. Il est ensuite épuré afin de retirer le gaz carbonique et le sulfure d'hydrogène.
Pour cela, il passe dans une tour de lavage où il sera mis en contact avec de l'eau, permettant au biogaz de passer d'une teneur en méthane d'environ 55% à 93%. Après séchage et odorisation, il est soumis à un contrôle qualité, puis est injecté dans le réseau de gaz naturel. Ainsi, le CVO peut fournir son biogaz de haute qualité à GRDF et Transpol. L'installation de compostage contient 22 tunnels qui peuvent traiter 300 tonnes de déchets chacun. Dans ces tunnels seront compostés le mélange des déchets de moyenne taille avec le digestat issu de la méthanisation. Là encore, des bactéries sont à l'œuvre pour dégrader la matière et la transformer. Mais cette fois, la réaction se fait en présence d'oxygène. La dégradation va produire énormément de chaleur et les déchets vont monter jusqu'à 70 degrés, permettant ainsi l'hygiénisation de la matière transformée, c'est-à-dire l'élimination des germes et des pathogènes. Pour assurer un bon compostage, il faut souffler de l'air en partie basse du tunnel et asperger de l'eau en partie haute si nécessaire pour maintenir un degré d'humidité suffisant au travail des bactéries. Enfin, grâce à une dernière étape de maturation qui permet de compléter l'action du compostage en aérant la matière pour qu'elle perde son excès d'humidité, le CVO produit ainsi un compost de haute qualité, conforme aux normes en vigueur et prêt à être répandu sur les champs agricoles. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui peuvent bénéficier du compost. Il y a aussi les habitants de l'île Métropole pour lesquels une partie de la production de compost est mise à disposition dans les déchetteries. Avec 100 kg de déchets, c'est 40 kg de compost qui est produit. Dans tous les locaux, une ventilation spécifique permet de capter l'air et de le transporter vers sa zone de traitement, puis vers le biofiltre qui permet de détruire les molécules odorantes de manière naturelle. Les rejets en cheminée sont contrôlés par des nez électroniques qui mesurent en continu les niveaux d'odeur pouvant être émises par le site. L'île Métropole est devenue en 2012 la première collectivité exploitant un centre de valorisation organique à injecter du biométhane en France. On retrouve ce biogaz dans notre quotidien. C'est ce qui alimente notamment les bus de Transpol. Le compost, quant à lui, remplace les engrais chimiques et assure la croissance des plantes dans une démarche écologique. Cette valorisation des déchets organiques, démarche soutenue par l'île Métropole, est avant tout possible grâce à l'action de chacun, car c'est en triant nos déchets que nous pouvons agir ensemble pour protéger notre environnement au quotidien.